Então, vamos lá. Qual o assunto de hoje, tá? Nós vamos falar de gerenciamento, planejamento, curto, médio e longo prazo, tá? Dentro e fora do mercado financeiro. Então, ontem nós falamos sobre a gestão pessoal, sobre aonde empreender, onde gastar, onde colocar o dinheiro, o que é renda passiva, o que é renda ativa, como eu deveria me comportar na frente do mercado financeiro mediante as minhas questões operacionais e de vida, sobre a minha realidade, qual dinheiro eu devo tirar para investir, onde eu devo colocar para que esse dinheiro me dê uma rentabilidade maior. Até aí, perfeito. Para que eu consiga fazer esse tipo de gestão, planejamento e gerenciamento dentro do mercado financeiro, eu preciso ter esses dados, né? Para que eu possa me planejar, saber quanto eu posso reinvestir mensalmente e em quanto tempo eu vou chegar no meu capital específico. Então, a gente precisa de um gerenciamento de curto, médio e longo prazo. Mas antes disso, eu preciso me planejar. Qual o tempo? Isso eu preciso escrever, mediante o meu tempo de trabalho, da minha vida como mãe, como esposa, como empresária, e aí vai. Eu preciso colocar no papel qual seria o meu período de conhecimento que eu teria para ter conhecimento e para colocar em execução. Então, o que eu faço? Eu acordo tal hora, vou para o meu trabalho, isso e aquilo, chego tal hora. Eu tenho 3 horas por dia para me dedicar aos estudos e à prática do mercado financeiro, que seria desse horário a esse horário. Quando eu tenho esses dados, o que eu faço? Eu vou pegar essas 3 horas, 2 horas, vamos falar de 2 horas. Eu tenho 2 horas aí por dia para me dedicar ao mercado financeiro. Eu vou utilizar 30 minutos, 1 hora, para fazer um estudo, para ter conhecimento, para me alimentar do assunto ao qual eu estou estudando, o que eu estou executando. E o que eu vou fazer? Eu vou planejar isso à risca. Então, nos meus primeiros 30 minutos, eu vou ouvir um áudio de um livro. Eu vou ler, estudar, rever uma parte da mentoria anterior, para que eu fixe antes de começar a minha aula. Eu vou assistir um pedaço do seriado que eu estou assistindo, voltado para o mercado. Eu vou me alimentar de conhecimento em cima do que eu estou fazendo. Os outros 30 minutos, que ainda está dentro do conhecimento, eu vou relatar, vou escrever sobre o que eu li, sobre o que eu ouvi, transformar para dentro do mercado, vou fazer uma conclusão na minha cabeça referente àquilo e vou anotar minhas dúvidas, vou anotar os meus pontos de interrogação. Para quando eu tiver uma oportunidade, seja na live aqui ainda do curso, ou se já tiver acabado, quando a professora abrir uma live ao vivo, que eu tiver a oportunidade de participar, eu vou sanar todas essas minhas dúvidas, ou vou estudar, ou vou mandar uma mensagem para ela, eu vou tentar sanar essas dúvidas da melhor maneira possível. A próxima hora, eu vou executar minha prática do que eu aprendi na mentoria, nos cursos da mente investidora e assim sucessivamente. Então, eu preciso planejar como é que eu vou fazer dessa carreira que vocês estão iniciando. Como eu vou executar essa carreira. Porque se eu não tenho isso, eu não tenho disciplina, eu não consigo me organizar, me cobrar se eu fiz, eu não fiz, ou se vou fazer ou não vou fazer. Ok? Então, eu preciso me organizar, eu preciso me planejar para que eu consiga ter o melhor aproveito possível dos meus estudos, do meu desempenho. E aí, depois, eu vou praticar isso numa conta
treinamento até que eu consiga entender que eu tenho disciplina, que eu estou seguindo. Normalmente, cientificamente falando, se você consegue fazer algo que dura aproximadamente 21 dias, você é uma pessoa que entrou em uma rotina. Se você conseguiu seguir uma gestão financeira por 21 dias, se você conseguiu estudar por 21 dias, se você foi à academia por 21 dias, ou eu sou fumante e consegui passar 21 dias sem fumar, isso significa que eu não sou viciada. Ah, você é viciada em álcool. Se você conseguir passar 21 dias sem beber, você não é viciado em álcool, isso é científico. Então, o que a gente precisa fazer? Criar uma rotina, seguir ela, custe o que custar, por 21 dias, ok? E depois disso, tudo vira mágica, né? Vira uma rotina. Então, hoje as pessoas falam, cara, a professora se obriga a assistir uma live, a ler um livro? Não, hoje, para mim, eu sinto falta se eu não tenho esse livro, se eu não ouvi um livro, se eu não meditei, se eu não fiz a minha sessão de hipnose. Hoje eu sinto falta, mas quando começou, era sim uma obrigação, ok? Então, planejar, ter um plano para seguir é muito importante, porque você não está aleatório e você vai planejar mediante as necessidades que você tem. Então, eu preciso ouvir 3 livros por mês. Se cada livro tem uma média de 5 a 8 horas de áudio via YouTube, como eu posso ouvir esses livros? Então, eu vou calcular isso literalmente me planejando. Então, vou pegar ali uma média de 7 horas, eu quero ouvir 3 por mês, tá? Então, eu estou dizendo de 21 horas. Se eu dividir isso por 30, eu preciso tirar aí uma média de 40 minutos por dia para ouvir um pedaço do meu livro. E como eu vou fazer isso? Eu trabalho tanto, em vez de você ir ouvir música quando for malhar, ouve o áudio. Em vez de você ir ouvir na rádio, aleatório, ouvindo música de sofrência, chorar, lembrar do ex, vai ouvindo um livro, o livro que você se propôs. Você vai ver que você vai conseguir criar metas e cumpri-las. Então, não cobre de vocês algo que vocês não vão conseguir cumprir. Ah, não, eu vou ouvir logo 6, mas eu não tenho tempo para ouvir 6 livros, mas 3 mensais eu consigo. Então, eu vou ter que pegar 40 minutos do meu dia para que eu consiga ouvir 3 livros, que vai me dar aí uma média de 21 horas, ok? Então, eu vou fazer isso. E aí, todos os dias, eu sou obrigada a ouvir 40 minutos. Vamos colocar 1 hora de livro. Mas eu não consegui ouvir hoje por alguma razão e motivo. Então, amanhã, eu vou ter que pegar, falta quantos dias para terminar o meu mês? Ah, falta ali 2 dias, e eu não terminei a hora de hoje. Então, eu vou dividir aquela hora de hoje que eu não fiz pelos dias que faltam. Então, amanhã, em vez de eu ouvir 1 hora, eu vou ter que ouvir 1 hora e meia. E assim você cria em você uma cobrança em cima dos seus objetivos e uma obrigação de fazer e cumprir. Se você tiver essa disciplina em cumprir o seu planejamento, você vai ter a disciplina para executar o seu planejamento e gerenciamento dentro do mercado financeiro. E aí você começa a evoluir. É como se a gente estivesse fazendo uma faculdade. Uma profissão, você vai para a faculdade e fica ali de 4 a 5 horas, até por 5 anos, de segunda a sexta-feira. E você é obrigado a ir. Inclusive, tem número de faltas. Se você não for, você reprova por falta. Então, você se obriga a ir. O objetivo é que vocês façam isso. Vocês vão ser a sua universidade.
Vocês vão ser o organizador do seu tempo, da sua nova profissão, para poder aprender a executar, planejar e executar depois. Ok? Deu para entender o que é um planejamento? E aí? Seria um pré-trade? Seria um estudo, uma faculdade. Só que vocês são a universidade, vocês são os professores e os alunos. Ok? E aí você lista. O que eu preciso? Preciso de livros, preciso de lives, preciso ver as aulas, preciso brincar com números, ver possibilidades. Quero estudar um pouco o verdadeiro CDI. O que é CDI? Ah, o investimento do banco, mas o que é? Meu dinheiro está onde? Ele faz o que com o meu dinheiro? O que é um CDO? O que é um tesouro direto? Então, todo dia eu vou tirar ali, em vez de eu ficar olhando fofoca, o que a Luana Piovani falou do marido de novo, eu vou entrar e vou pesquisar o que é CDI. A cada bobeira que eu ver, eu vou ver uma coisa importante. Hoje, eu criei uma rotina gigantesca. Eu abro o meu Instagram e é impressionante como eu tenho só coisas sobre investimento, sobre ideias, sobre números, sobre empreendedorismo, sobre empresas, sobre uma série de coisas. É impressionante, porque eu vou lendo, eu posso até fazer um teste aqui com vocês agora, quer ver? Vou abrir meu Instagram e vou ler para você as coisas que aparecem para mim. Tirando os amigos bizarros, né? Porque tem uns que você não pode deixar de seguir, mas eu vou mostrar para vocês como é interessante. Então, aqui, por exemplo, ó, apareceu o primeiro, que é a minha rede, tá? Apareceu a primeira mensagem. O máximo não se alcança fazendo o mínimo. Eu sigo, que é o Imperial do CC, que é do Programa de Crescimento. Então, aqui é o que eu estou seguindo. Ó. O máximo não se alcança fazendo o mínimo. Depois dele, vamos ver o que vem. Vem outra frase, que é do quê? A disciplina te levará a lugares que a motivação não alcança. Então, aqui diz que na verdade, é um rapaz que eu gosto muito de seguir ele. Reza a lenda que ele é trader, não conheço. E eu sigo ele porque eu adoro as frases dele, as colocações dele no mercado. Então, ele colocou aqui, a disciplina te leva a lugares que a motivação não leva. É uma verdade. Depois disso, depois do dele, vem uma outra frase de outra coisa, ainda nem sei o que é, estou abrindo com vocês. Ninguém é você e esse é o seu superpoder. Você e somente você pode conseguir o que deseja. É do Projeto do Milhão, que eu sigo, chama Projeto Milhão, esse aqui, ó. Aí depois dele, vamos ver, tomara que não tenha nenhuma amiga minha bizarra postando nada nesse momento. Opa, outra frase, que chama O Empreendedor do Futuro, que é o que eu sigo também no Instagram. E aqui diz, esteja disposto a sacrificar o que você acha que tem hoje pela vida que deseja ter amanhã. Então, aqui diz, esteja disposto a se sacrificar o que você acha que tem hoje pela vida que você deseja amanhã. Aí aqui veio uma coisinha de amor, porque eu tento ser meiga também. Mentira, é para mandar para Dani quando eu estou querendo alguma coisa. E diz, amor, posso te contar uma coisa? Vamos ver o que ele vai contar. Nunca esqueça de mim, você tem alguém que se preocupa com você, te ama e te acha a melhor coisa do mundo. Depois tem um outro postzinho de outra coisa que eu sigo. Ops. Que é um clã de motivação. O verdadeiro crescimento acontece quando você está cansado das suas próprias merdas. Depois vem uma outra dica, comentários, que diz: caminhos novos dão medo, mas é nele que as melhores coisas acontecem. Depois vem um negocinho de moda, depois vem a motivação do sucesso. Aí é um vídeo. Vamos ver o que esse vídeo diz. Ele diz,
Quer mudar a mentalidade? Comece mudando a forma que você declara as coisas sobre você. Ao invés de ficar depreciando, é porque comigo nada dá certo, declara sobre você e diga: eu sou abençoado, escolhido, amado, criativo, talentoso, cheio de presença de Deus. Pronto, acabou a motivação, o coach do dia. Depois veio a Rolex, falando deles. Agora tem... Esse é o segredo para a liberdade financeira. E aí tem um negocinho aqui que eles colocam a dica sobre isso. Aqui ele diz, esse é o segredo da liberdade financeira. Renda ativa, renda passiva. Olha que legal, vou até mandar para vocês. Ó, renda ativa e renda passiva enchendo esse balde, que é o balde principal, que diz renda total. Dessa renda total, ele bota no outro baldezinho, que diz ações, FLS, rendas fixas, imóveis e outros. E no final, a renda passiva, que diz dividendos, rendimentos, juros e aluguéis. E volta a renda passiva, se vocês olharem aqui, ó. Esse último é renda passiva, ele volta preenchendo aqui novamente. E a renda ativa, ela não tem esse retorno. O que a gente entende? Que a renda passiva, ela vem para cá e volta para cá maior e vai fazendo esse ciclo, que é o ciclo do juro composto. Vou printar isso aqui e vou mandar para vocês, tá? Que é sobre o mercado. Então, aqui ele fez um desenho, uma coisa muito bacana. Então, você vai olhando e consegue pegar daqui informações valiosas para você conseguir, ó, tá lá no grupo de vocês, ó que legal. Isso está aqui no meu Instagram. Opa, já sumiu do Instagram. Nos próximos 6 meses, você vai conquistar o que nunca conquistou se fizer o que você nunca fez. E claro, né, o melhor das coisas que eu sigo, o Palmeiras, meu time. Palmeirense, gente, doente. Chá verde relaxa. E tem aqui a área cômica sobre o dinheiro. Olha o chá verde, o cara mexendo no chá verde. É uma coisa cheia de dinheiro. Aqui tem outra coisa, olha só que bacana. Projeto milionário, que eu vou printar para vocês também. Ó, tá vendo aqui? O que aqui diz? Poupar versus investir. Se você pegar R$250 por mês e colocar na poupança, poupando, guardar, na verdade, por um ano, você vai ter R$3.000. Se você estiver investindo, você vai ter 3.410. Em 5 anos, você vai ter R$15.000 se você só economizar. Em 5 anos, se você estiver investindo, você vai ter 19.559. Em 10 anos, se você só poupar R$250, você vai ter 30 mil. Mas se você estiver investindo, você vai ter 50.704. Em 20 anos, se você guardar 250 mil todo mês, R$250 todo mês, você vai ter 60 mil. Mas se você estiver investindo, você vai ter 181.975. Se você fizer a mesma coisa com R$500, ele também mostra, vou mandar para vocês. Então, você vai olhando isso daqui, você começa a ter percepções que você não tinha antes. Isso chama proteja o seu dinheiro. Então, você está ali sentado, sem fazer nada, e está mexendo nas redes sociais, aparece esse tipo de informativo para você. E aí você começa a dar conta de algumas coisas que você normalmente não teria. Agora apareceu um outro, ó. Quanto tempo levaria para juntar 1 milhão? E aí, ó, também do meu Instagram. E aqui ele vai lá, que é do mesmo projeto, Proteja Seu Dinheiro. E diz, quanto tempo levaria para juntar 1 milhão? Na poupança, a 6,17%, você levaria 40 anos. No FIS, a 9,6%, você levaria 30. No CDB, 11,65 anual, você vai levar em torno de 24 anos. No Tesouro Selic, a 11,75, você vai levar 23 anos. Nas ações, a 5% ao ano, você vai levar 22 anos.
Super Federal, 24% ao ano, você vai levar 15 anos. Comenta Federal, que te envio grátis o passo a passo para investir no Super Federal. Nem eu sei o que é isso. Mas eu sempre escrevo, e aí ele manda e eu fico sabendo o que é. Então é bem bacana, porque você vai tendo várias coisas e ideias ao longo do tempo que você vai mexendo nas redes sociais. Então eu fui gradativamente trocando as minhas redes sociais por situações interessantes. Aqui a gente chama, um aplicativo que eu sigo que fala sobre a prática dos livros. Ouça 5 livros por semana. E aí ela te dá uma dica. Inclusive, os livros, Pai Rico, Pai Pobre é o primeiro. No dia 2, comece pelo porquê. No dia 3, antifrágil. No dia 4, a sabedoria do dinheiro. No dia 5, me poupe. No dia 6, praticando o poder do agora. No dia 7, manhãs poderosa. No dia 8, o poder de agora. Mude ou morra. Esse livro eu adoro. Mude ou morra é um dos melhores. Dia 9, no dia 10, Gente que Convence, que fala muito sobre a questão do empreendedorismo para o poder da palavra, né? Inclusive tem o livro O Poder da Palavra. Dia 11, Triade de Tempo. Dia 12, O Milagre da Manhã. Dia 13, O Poder Sem Limites. Dia 14, tá aí, anota o livro, tá? Para quem me perguntou. O Poder da Ação. Da ação, maravilhoso. Fome de Poder. Sabedoria do Dinheiro e Manhãs Milagrosas. Aqui ela dá o número do aplicativo e fala em torno de 10 minutos cada livro. Deve ser o resumo dos livros, tá? Eu gosto de ouvir na íntegra, mas você consegue ter os resumos. Então, tudo que eu vou vendo são coisas baseadas nisso. Quanto você investiria num consórcio para ter uma kitnet no valor X, em quanto tempo ela vai valorizar? Aqui fala sobre que eu gosto muito de música, e normalmente eu vi uma entrevista que a gente não entende a verdadeira letra da música, né? Às vezes a gente até canta, mas não consegue. E essas cifras, elas falam sobre isso. Aqui ela me dá um pedaço de uma música que diz: preciso dos dias difíceis para saber quem é família, quem é amigo e quem é passageiro. Então, tudo que eu sigo aqui é uma moça que está falando de 3 filmes incríveis para se assistir sobre rentabilidade financeira. Então, às vezes, eu estou sem ideia de livro, eu olho aqui, tem. Pense em evoluir, que eu sigo. E aqui diz: quando não somos capazes de mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, eu só sigo isso. Raramente vocês vão ver aqui, que eu posso ir passando, coisas bobas. Às vezes, um amigo, um filho, né, que a gente segue aqui, sempre... Aqui é jornal falando do Metrópolis, que eu sigo da minha cidade, mas tudo que eu sigo são coisas prósperas, é um vídeo de pessoas que estão falando sobre investimento, pessoas que se destacaram, pode ir subindo aqui, que vocês não vão achar bobeira. Se vocês olharem, eu tenho 70 mil seguidores e sigo 295, se 30 for pessoas, é muito, e mesmo assim são as obrigadas, minha mãe não, minha esposa, sogra, filho, obrigada, né? Se eu não seguir você, minha sogra, o povo vai ficar falando mal de mim. Não, vida, tá vendo? Já tá brigando, tô falando porque é obrigado, porque a esposa tem que seguir, aí já tô arrumando problema aqui. E aí, o que acontece? A gente pega, e com isso você vai tendo ideias. Olha a quantidade de coisa que eu, só enquanto mostrava para vocês aqui, a gente já conseguiu pegar de informativo aí dentro do próprio Instagram. Então, eu tornei o meu Instagram uma coisa construtiva para mim, algo que possa me acrescentar, que possa me dar ideias, possa me dar gatilhos, possa me animar, já que o mundo está aí para desanimar a gente o tempo inteiro. Então, ali, para mim, é o meu refúgio. Então, eu fui gradativamente tirando as pessoas, tirando coisas chatas, toda hora que aparecia alguma coisa inútil, eu ia lá, deixava de seguir, tirava, e eu era obrigada a trocar por uma coisa que pudesse me acrescentar, me ajudar em conhecimento, em prosperar, e me dar ideias, literalmente. Então, planejar é isso. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero? Qual o meio que eu quero? Quais são as formas que eu posso estar sempre me alimentando de alguma coisa, de um conhecimento, de uma frase, de qualquer coisa que possa trazer para mim
que possa trazer para mim algo construtivo, que possa me acrescentar e mudar a minha vida de uma forma gradativa, que não seja pesado nem dramático, né? Que seja algo gostoso, leve e fácil, ok? Então, é isso que a gente precisa. Depois que a gente planeja, planejar é as ações, gerenciar é números. E aí eu quero planejar que dentro daqui 20 anos eu gostaria de parar de trabalhar e queria viver assim, assim, assado em tal lugar, e assim, assado, isso me custaria X. Então, eu vou começar agora a dar números aos meus planejamentos. Então, eu vou gerenciar a minha vida, o que eu preciso, em quanto tempo eu tenho e com quanto eu vou começar. Professora, mas eu não tenho dinheiro. Defina dinheiro. Se você não tivesse dinheiro, você não estava vivo, porque todo mundo precisa do dinheiro para viver. Você pode não ter muito, mas você pode começar com 50, com 100, com 200, com 300, com 500, com o valor que você tiver. E entender que essa ideia é uma coisa a curto, médio e longo prazo. Curto é a meta do dia, tá? Então, de uma forma grosseira falando, eu quero daqui 5 anos ter 1 milhão, ok? Então, se eu pegar 1 milhão e dividir por 5, por ano, eu tenho que faturar 200 mil. Se eu dividir isso por mês, eu tenho que fazer 16.666. E se eu dividir isso por 30, eu tenho a minha diária, que é R$ 555. Mas, opa, eu fiz algo de uma forma simplificada, sem juro composto. Então, eu posso começar menor e o juro vai crescendo cada vez mais e criando maiores coisas para mim. Ari, eu adorei aqui a sequência que você mandou dos livros, mas eu começaria de baixo para cima, tá? Em vez de você começar pelos primeiros. Não vai fazer muito sentido para você os primeiros, tá? Se você começar de baixo para cima, eu acho que funciona melhor. O que você mandou lá no grupo. Então, eu vou me planejar, eu vou me gerenciar, e depois eu vou saber o que eu tenho que fazer por dia. Então, beleza, eu queria 1 milhão daqui a 5 anos, mas eu tenho hoje, para começar, R$ 300. R$ 300 eu teria que fazer 555 por dia. Isso não é possível, manter uma meta dessa diária com um início de 300. Então, eu preciso entender que o meu plano de vida vai ter que ser, em vez de 5, em 7, em 8, em 10 anos. Ou eu preciso desfazer de algo que eu gosto, que eu queria, tirar de mim algumas coisas que eu trato como prioridade. Como o quê? Como a assinatura de um Netflix, né? Como talvez um celular. Eu não preciso de um celular desse porte, eu posso ter um celular diferente, eu posso abrir mão de ter um carro e tentar rentabilizar algo com esse dinheiro, o capital do carro, que foi o que o Giovanni fez hoje, inclusive, parabéns, Giovanni, fiquei muito feliz com a sua atitude. Eu posso pegar o capital desse carro e criar uma possibilidade de ter um meio de locomoção e ainda me sobrar um capital a mais, né? Eu posso viver de aluguel, alugar um carro e a outra parte do carro que me sobrar eu vou reinvestir para poder conseguir chegar ali. Eu posso abrir mão de um videogame, eu posso abrir mão de uma bicicleta, eu posso abrir mão de morar onde eu moro hoje, de repente morar um pouco mais econômico por um período, para que depois eu possa voar, né, para que depois eu possa desenvolver. Então, eu vou olhar todas as minhas possibilidades que estão ali em minha volta. Poxa, eu adoro Pilates, mas Pilates é muito caro, então vou fazer uma academia mesmo. Ou vou procurar um Pilates mais barato, porque qualquer R$ 100 ao longo de 10 anos faz uma diferença enorme. Eu vou trocar o meu telefone, que é a linha, por um pré-pago.
Eu vou tentar criar todas as formas, porque como eu tenho um gerenciamento, que a professora ensinou na primeira aula, eu sei exatamente para onde está indo todo o meu dinheiro. Então, eu vou olhar aqui e vou ver o que seria facilmente de que eu pudesse listar. Eu fiz isso quando eu fechei as minhas empresas de estética, e depois passou um tempo, algumas coisas eu não tinha desfeito. E eu me dei conta, gente, que eu gastava 1.227 reais de assinatura que ainda chegavam na minha casa e eu não usava, como, por exemplo, a revista Cabelo, a Noiva, jornal, eu ainda tinha o correio, acredite se quiser. Então, eu chegava na portaria do prédio, que eu nem frequentava mais, porque eu mantive meu salão por quase 2 anos aberto, depois tornei trader, e eu tinha um monte de assinaturas, um monte de coisas ainda dentro do meu, das coisas que eu fazia, 1.200 e poucos reais. E aí eu fui dar uma olhada nas minhas coisas, falei, meu Deus, de onde que eu tirei? Por que eu ainda estou pagando isso? Eu paguei isso por anos ainda, por muitos anos. E aí o que eu fiz? Eu, por ter noção para onde vai o meu dinheiro, eu consegui fazer uma economia gigantesca. Né? Então, são uma série de fatores que você, quando tem dados, você olha e fala, pô, então se eu tirar isso e isso, se eu cortar a padaria, como foi aí a esposa do Gêmeos falou, é 270, né? Que você falou? Que você estava gastando? É 270 menos, então vou abrir mão do meu açaí, era açaí, né? Era lanche, 200 e acho que 93 e pouquinho, 85 centavos. Então, eu vou deixar de fazer esse lanche, né? Eu vou comprar um lanche e vou levar meu lanche agora. Ou como o cara que deixou de tomar a água, ele levava de casa, comprou uma bolsa térmica e mantinha ali as águas dele congeladas e levava para dentro do carro ali. Então, se eu tenho noção disso, eu consigo gerir onde eu posso tirar, onde eu posso colocar, onde eu vou economizar, para que eu possa hoje abrir mão de algumas coisas para que amanhã eu consiga ter coisas melhores e maiores do que eu tenho hoje. Então, é isso que a gente começa a fazer. Entende que se eu não tenho uma gestão, eu não consigo fazer isso? Sim. Então, isso é extremamente importante. Aquele cara que passa vendendo aquele salgadinho delicioso, temperado com suor de testa, eu adoro, com suco, aquele suco que você toma e desmaia, eu amo. Então, por que eu tenho que comer todo dia? Eu posso começar um dia sim, um dia não. Eu acordo aqui tem final de semana que eu falo, Dani, vamos comer salgadinho com suor de testa. A Dani não come, não. Eu vou lá ir para W3, nos quiosques imundo. Você tem que levantar o pé assim para os ratos passar. E eu adoro aquele óleo sujo, que a coxinha chega e fica dourada. Me acabo. A Dani não come, mas ela vai comigo, companheira. Então, assim, por que eu tenho que comer todo dia? Eu posso comer isso um dia sim, um dia não. Depois eu posso comer duas vezes. Daqui eu consigo tirar mais um pouco do meu capital, mais um pouco do meu capital, para que eu consiga chegar nos meus objetivos. Então, deu para entender por que é tão importante eu ter a minha gestão financeira, para que quando eu fizer o meu planejamento e for para a execução do gerenciamento, para quando eu for para a prática, eu preciso da minha gestão para planejar e para gerir. Deu para entender? Deu sim. Sim. Eu preciso também saber aonde eu vou. Por exemplo, vou pegar 3 para Cristo e eu quero respostas rápidas das perguntas que eu vou fazer. Sabe aquelas entrevistinhas que a gente faz, a pessoa fala uma coisa, você é obrigado a falar rapidamente, sem pensar? Então, eu vou pegar alguns para isso. Vamos lá. Jalisson. Liga o microfone. Todo mundo fala que quer um mercado financeiro por uma liberdade financeira e geográfica, não é isso? Isso. Esse é o seu objetivo? Sim. O que é liberdade financeira para você? Eu parar de trabalhar com 40 anos, ganhando uns 13 mil reais líquido para eu conseguir viver bem. E É o quanto meu você suficiente. precisa para isso?
eu preciso hoje quitar os meus empréstimos. Quanto você precisa ter para daqui esse período que você disse, você ter uma renda de 13 mil reais e parar de trabalhar? Você fala investir por mês? Quanto você precisa ter lá na frente? Eu alcancei meu objetivo, cheguei nos... Qual valor? 3 milhões e 300, mais ou menos, investido numa renda fixa aí de 1, 2%. Se você tiver 3 milhões e 300 investido a 2%, isso? Da última vez que eu calculei era menos, era 1,2, mais ou menos. Então, você não teria 13 mil, você vai ter 39. Tá, Acho que mas isso aí seria bruto, né? Eu falo líquido em você vai questão pegar de... 3 milhões e 300, tem alguém brincando, eu que cliquei aqui. Você vai pegar 3 milhões e 300, ok? Uhum. E vai multiplicar por 1%, dá 33 mil. Então, se Sim, você quer metade disso, seria 13, nem metade, você não precisa de 3 milhões, 1,5 milhão você já está bem. sim, mas eu falo a questão líquido tirando, por exemplo, um Não, aluguel você disse que ou... precisa de Ah, 3 tá, eu não falei, milhões esqueci o e líquido, né? 300 para ter 13 mil. Foi isso que você disse. Entendi. Esqueci do líquido, desculpa. É. Mas, sim, é isso. Então, eu preciso ter 1,5 milhão para chegar nesse valor. Se eu quero ter minhas despesas pagas mais 13 mil, ok. Essa sua liberdade financeira, pagando as suas despesas, você idealiza uma casa, não idealiza? Sim, Própria ou alugada? nesse caso, alugado. Qual o custo seria desse aluguel? Uns 5 mil no máximo. Aonde você moraria? Eu gostaria de continuar em Sobradinho, num condomínio por aqui. Muito bom. Qual condomínio? Tem aqui o Alto da Boa Vista, que tem um aluguel mais ou menos nessa faixa. Império Alto da dos Boa Vista, você Nobres. não acha aluguel de 5 mil, não, tá? Só para te avisar. Acha? Assim, a Acha, casa acabei. não é... Eu fui alugar aqui, inclusive a Dani está construindo lá. A gente rodou lá tudo. A casa mais baratinha que a gente achou foi de 7. Aí chegou E a casa até de 23, tá? Alto da Boa Vista, que é entre Planaltina e Sobradinho. eu falo assim porque meu pai tinha uns lotes lá, né? E aí Quando? era... tem uns 10 anos. E Então dá uma aí... passadinha por lá Não, agora. Entra não, na calma. internet. Aí outro dia eu e minha esposa, a gente estava dando uma olhada. Assim, a casa não é das melhores, mas tem, sim. A casa tinha 2 quartos, tinha uma área boa. Eu cogitei a possibilidade de morar lá para ficar mais perto dos meus pais, que moram em Planaltina, né? Uhum. Como eu não saio de casa para trabalhar, é um condomínio de luxo, eu não achei nada disso, não, tá? Tá, deixa eu Dá pegar uma, aqui. dá uma conferida na internet para você ver. Ok. Entende que você precisa planejar isso melhor? Não, isso sem dúvida. Eu te explicar por quê. Você tem filhos? Não, Pretende ter? sim. A sua filha vai estudar onde? Se você morar ali. Sobradinho, né? É essa educação que você quer para sua filha? Não é das melhores, mas... É essa educação que você quer dar para sua filha? Foi a pergunta. Eu não perguntei se Não, é ruim. Às vezes para você é bom. É por isso que eu não morei lá no Alto da Boa Vista, porque não era a educação e o lugar que eu queria que meu filho crescesse. entendi. Tá? Abri aqui uma Se sua casa, por filha for para a exemplo. faculdade, como é que seria a vida dela ali? Você quer que ela estuda no Projeção? Faculdade Projeção, né, que fala? Só que aí seria um outro plano que eu teria para o futuro, que eu também já pensei, né? Que no caso Então, não é seria um criar uma futuro. poupança exclusivamente para isso, Tá, futuramente, né? mas aí a gente entra na questão logística. Você Mas pode 18 ter anos, estrutura, eu consigo contratar um motorista para levar meu filho e buscar a hora que quiser, mas ele não é um helicóptero. Do Alto da Boa Vista até uma boa faculdade, que é na Asa Sul, a gente está falando de 40 quilômetros para ir. E a gente está falando de um trânsito ridículo, né? sim, Vamos planejar melhor? vamos. Muito bem, fico feliz por você e pela sua filha que está por vir. Daqui a uns anos.
Foi Ainda por isso que eu não. não fui para lá. Transporte escolar em torno R$ 700, mas o problema não é nem o transporte, como eu disse, eu contrataria até um motorista particular para o meu filho para levar e buscar ele. O problema é que teria que ser um helicóptero, né? Porque ali vai pegar o trânsito de Formosa, Planaltina, Sobradinho, para quem está vindo para o plano indo e vindo. Meu filho voltaria da escola, ele passaria 2 horas dentro de um carro. Eu não quero isso para ele, não. Estou de boa desse corre. Mas então, Ingrid, assim, falando por mim, né? Enquanto eu estava trabalhando no plano, que agora, graças a Deus, eu trabalho home office, né? Aí isso é gostoso. Nossa, é uma delícia. Então, assim, daqui lá para o meu trabalho, ficar do lado do pátio, isso de ônibus. No dia mais engarrafado, eu gastava 1h20. Até o meio de Brasília, né? Não até a Asa Sul, como eu falei, onde Sim. tem as faculdades, que é no Então, final de assim, Brasília. melhorou muito, porque antes era terrível. Que hora você entrava no seu trabalho? 9. Então tá melhor. Se você entrasse 8, você passaria as 2 horas e meia que eu falei. Assim, a minha logística, né? Eu ia para academia antes, tomava banho lá no pátio mesmo, então eu saí de casa umas 6h30, por aí. A logística te ajuda bastante. O horário te ajuda muito. Meus funcionários começam a trabalhar às 9 e outro turno começa às 10. Seu irmão Mas começa às 9. Na verdade, agora está sem vergonha, tá? Entre 9h30 e 10 horas. Por né? quê? Para que eles não peguem engarrafamento e vão embora mais tarde. Não, mas eu não troco. Home office é vida. Não Home tem office, jeito. com certeza. Mas a gente precisa planejar isso de uma forma coerente. Então, quando a gente fala de um projeto a longo prazo para parar de trabalhar e viver ali, né? Como se diz, dali a gente só vai esperar, curtir e esperar a morte. Você precisa chegar no lápis. Você precisa chegar onde você realmente quer viver, onde você realmente quer morar, porque senão você vai passar 10 anos calculando uma vida que você não vai poder ter quando chegar lá. É importante que isso seja um pouco preciso. Então, eu costumo dizer, mire a lua. Se você acertar uma estrela, você está no lucro, ok? Ok, Então, tenta perfeito. pensar no Morada dos Nobres, tenta pensar ali no mais para cá, né? Meio do caminho, no E caso, né? você ir para depois do DVO, vem para perto da Ponte do Bragueto. Você vai continuar em Sobradinho, mas na área melhor, mais perto do plano, né? Então, Ali é uma boa localização também, né? e você teria basicamente o mesmo custo de aluguel e tudo, tá? Obrigado pela dica. Então, pensa de uma maneira para você fazer o seu projeto de uma forma que seja real, que eu possa realmente me aquietar, se eu quiser. E se eu precisar sair, eu vou sair porque eu quero, não porque uma logística me atrapalhou, tá? Eu falo porque meus pais moram em Planaltina, né? Então, eu fui lá no Alto da Boa Vista, porque é o único condomínio em Planaltina, não dá para morar, né? No nível que eu estou hoje, não dá. Então, ali o Alto da Boa Vista era onde eu ficaria mais próximo deles, ali 15 minutos da casa deles, e era mais seguro para eu morar, e aí vai. E só que não deu, não dava. A Dani trabalha no plano, o Miguel estuda, não dá nem para colocar no Tinder. Se eu separar, vou colocar que eu moro lá na puta que pariu, ninguém vai nem querer me conhecer. Entendeu? Então, não dá. Então, seria uma logística a curto prazo. Então, o que eu pensei? É curto prazo. Então, se eu precisar, é melhor eu ir, né? Gastar 30 minutos e ir. Então, eu, por exemplo, não fui morar em alguns lugares, eu queria muito morar no Parkway, fiquei apaixonada em uma casa no Parkway, mas aí eu estaria muito distante dos meus pais. Aqui eu estou 30, 40 minutos, que eu estou no Lago Norte, né? Então, fica mais fácil. Então, eu prefiro perder ali 30 minutos, 20 minutos a mais de carro, mas o meu cotidiano, o meu dia a dia, e em principal meu filho, que é adolescente, primeiro, vamos ser bem claro, não quero que meu filho saia nas festas, nas boates de Sobradinho, tenho medo, tanto que eu tenho de Planaltina também. Pode ficar tranquilo, que aqui não tem mesmo. Não podem. Não, mas aí por não ter, a gente tem garagem, né? Verdade, aqui tá uma derrota. Entra sem segurança, entra armado, com faca, droga a gente compra junto com o pão, né? Um pão e 1 quilo de maconha. Eu morei em Planaltina, né? Favela venceu. Vivi em Sobradinho, passei o rodo aí.
tem história. Perguntar por meu nome aí, você vai ouvir. E, meu mundo era Planaltina e Sobradinho. Então, eu não queria, né? Aqui, eles acham também, tá? Mas não com a mesma facilidade daí. Planaltina, então, é mais assustador ainda, eu acho. Depende do lugar, né? Porque Sobradinho, a gente tem ali a Fercal, Sobradinho 2, que o pau tora. Mas Planaltina, eu não queria. Eu não queria que meu filho tivesse contato com a droga de uma forma fácil. Eu não queria que meu filho saísse na rua e visse as pessoas fumando né, entre quadra, que ele não vê isso. Então, tem toda uma logística de ideia para mim. Tanto que, às vezes, eu falo assim, você moraria na Satélite de novo? Não por uma questão, como se diz, eu adoro a minha cidade, Planaltina. Eu adoro aquela história das veinhas com as vassourinhas de palha na mão, tomando conta da vida dos outros. E eu ficava horas fofocando lá com as vizinhas da minha mãe. Quando eu vou para lá, o sol se põe, eu já corro para a rua para ver as veinhas da vassoura de palha. E já saber da vida de todo mundo, né? Porque eu estou fora há um tempo, já corro para lá. Meu pai é mais antissocial, mas a minha mãe eu já vou na casa de um por um, tomando café e comendo bolo, né? E aqui a gente não tem isso, né? Aqui no plano, se você perguntar para mim quantas pessoas moram do lado da minha casa, ou se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro, eu não faço ideia. Se eu encontrar na rua, não sei quem é. Não consigo saber. Na Satélite, não. A gente sabe tudo, né? E eu não voltaria para Planaltina pelo Miguel. Talvez se ele hoje tivesse a vida dele independente aqui, que ele já está com 17, aí talvez eu voltasse, eu não teria problema. Mas hoje eu falo que se eu quebrasse, eu compraria uma garagem, uma barraca King, moraria na garagem de um prédio, mas aqui no Lago Norte. Mais pelo Miguel do que por mim. Eu já sobrevivi, né, às situações dali. Mas são coisas que a gente precisa pensar para se planejar. Eu não posso planejar pequeno, porque se der errado, vai ser menor do que o que eu planejei. Consegue entender? Consigo, perfeitamente. Então, eu vou planejar grande, eu vou buscar grande, eu vou desejar grande. Eu queria uma Ferrari. Não deu. Está chegando uma Porsche para mim. Mas se eu tivesse planejado uma Porsche, eu estaria andando de Audi agora. E se eu tivesse planejado um Audi, talvez eu tivesse aí um SUVzinho convencional. Então, eu mirei a Ferrari. Não vai dar, não. Tá 3 milhões e pouco. Tem coragem, não. Mas 800 mil eu tenho. Em um carro. Vou me dar esse presente. Então, eu mirei na Ferrari e vou andar de Porsche. Se eu tivesse mirado na Porsche, eu estaria andando, no máximo, num Jeep Compass. E se eu tivesse mirado no Jeep Compass, eu estava num Jeep... como é que é o nome, o anterior Compass? Renegade. E se eu tivesse mirado no Renegade, eu já estava de Celta, né? Se eu tivesse mirado no Celta, eu estava na CG 125. Então, a gente precisa mirar alto, tá? Bem alto. Por aqui, se a gente errar o tiro, ele ainda vai ser gostoso, a gente pelo menos vai ferir ali. Então, vamos mirar a Lua, porque se pior das hipóteses, a gente consegue acertar a brecha de uma estrela. Então, a gente planeja a vida alto. Porém, é muito importante que quando vocês forem fazer esse planejamento, para fazer uma meta, principalmente, essa meta seja alcançável. Principalmente a diária, tá? Por quê? Porque se você não alcança um dia, 2, 3, você se desmotiva, tá? Então, exija de você uma meta que você aumente o prazo. Então, ao invés de 10, Jalisson, coloca 20, tá? Que daria a mesma coisa, porém, em um prazo um pouquinho maior. Vai te dar um respiro, tá? Mas que sejam metas que você consiga alcançar. Porque se a gente cria metas que a gente não consegue bater, a gente desmotiva. Por exemplo, quando a gente vai para o mercado financeiro, que a gente põe 3, 4, 5, 10%, a gente bate a meta, desliga o computador, a gente fica tão feliz, né? Agora, quando você vai lá e faz 50%, 60%, 70% e não perde, você também fica muito feliz. Mas quando passa 2, 3 dias, você vai lá e quebra.
o que você pensa? Ah, isso aqui, É o que não é, aconteceu comigo. isso aqui não é para mim, né? Eu não consigo. Aí você começa a culpar o mercado. Isso aqui é um jogo. Tá vendo? Você ganha, ganha, depois ele vem e te toma. Tomou porque tu não sacou. Tomou porque você clicou. O mercado não clica, não. Foi você que se empolgou com a meta do dia anterior. Foi você que aumentou tua meta. O mercado não tem como sabotar ninguém. O gráfico é igual para todo mundo. E a gente teve uma prova ontem disso, né? Nós operamos ontem, o gráfico era igual. A Pocket sabe se você vai clicar para cima ou para baixo? Não, sabe? Não. Então, ela não está sabotando você, é você que está se auto-sabotando. E aí a gente começa a arrumar desculpas e sai do foco. E é importante a gente lembrar também que a perda, o fracasso, ele tem duas funções na vida, tá? Ou ele realmente te torna um fracassado, porque você aceita aquilo, ou você olha aquilo como um erro que você não vai cometer de novo. E quanto mais você errar, mais chance você tem de se corrigir. E quanto mais você se corrige, mais perto da perfeição você chega. Eu falo perto porque a perfeição não existe, né? Então, isso já dizia Justus, Roberto Justus, que é outro cara que eu sigo e vale a pena todo mundo seguir, é um cara muito pouco falado, comentado, mas é um cara inteligentíssimo que eu tive o prazer de estar na presença dele, já conversando como amigo em uma mesa de jantar, foi o melhor curso que eu podia ter, era aquele homem, todo mundo deveria seguir ele, tem um Twitter só para seguir ele, Roberto Justus, marca esse aí e sigam. Ele é incrível, e ele diz que a melhor escola e o melhor aprendizado é o erro, né? E eu comparo isso com o caminhar, né? Quem levantou e correu? Ninguém. Primeiro você engateou, inclusive, primeiro a gente começa a engatear para trás, né? Porque eu não sei, mas a gente primeiro vai de ré, para depois andar para frente. Depois você começa a ficar em pé, apoiando em alguma coisa, depois você cai. Todo mundo aqui caiu de bunda antes de trocar os primeiros passos. Todo mundo rasgou a boca numa queda de caiu de cara. Porque ninguém aprende, nasce aprendendo a andar. A gente precisa passar por isso. E o mais interessante, alguém aqui desistiu de andar? Não, né? Tá todo mundo andando. Mas você caiu. Se você tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta queda, como é que você estaria hoje? Então, o mercado não é diferente, tá? E a gente só precisa entender, eu particularmente, quando a gente ganha, a gente fica feliz, pompudo, né? Se sente milionário, fica até cheiroso, mesmo sem passar perfume. Quando a gente perde, a gente fica com raiva, né? A gente fecha o gráfico. A terceira coisa da minha lista, quando eu era amadora, era, toda vez que eu errar, eu vou analisar aonde eu errei e vou escrever em um caderno. Então, eu errava um gráfico, tomava uma ré no dia de hoje, ou quebrava uma banca. Eu escrevia, era uma forma até de me punir. Quebrei porque saí do gerenciamento, porque nisso, essa estratégia eu vacilei, não diminuí o gráfico para olhar, e ela ainda tinha coisa para buscar, e eu saí escrevendo. Então, todas as vezes que eu errei, eu analisei o gráfico. Todas as vezes que eu acertei, eu não olhei para o gráfico mais. Mas toda vez que eu perdia, eu engolia o meu ódio, minha raiva, tá? Às vezes ia ali, fumava um cigarro, ligava para uma amiga, falava mal da outra, e depois voltava e ia olhar aquela situação que tinha me acontecido. E foi dos meus erros que eu criei as minhas estratégias. O mais legal, todas as minhas estratégias foi criada através de um erro. Vamos dar um exemplo. Quando a gente entra numa estratégia e dá uma sequência de vela, e aí a gente quebra, não é? Verdade. E aí eu criei o que para não quebrar? A alternância. Por quê? Porque a alternância é o quê? Uma vela sim, uma vela não. Eu entro uma vela verde, meu galho eu entro vermelha, meu galho eu entro verde, ou seja, se vier uma sequência, eu quebro? Não mais. Então, toda vez que vinha uma sequência, eu olhava para o gráfico e dizia, eu preciso criar alguma coisa para essa porra dessa sequência de vela. E aí veio o quê? A alternância.
Depois veio a alternância, que deu uma alternância grande demais. Eu precisava tirar essa daí e a sequência de vela. E aí eu criei o 2-2, que eu saía da alternância e saía da sequência de vela. E eu só consegui criar essas estratégias cada vez mais assertiva porque as minhas estratégias anterior falhou. E aí eu clicava errado 2 vezes. Todo mundo que opera já fez isso, né? Vai fazer um galho, ou tá ali na ansiedade, no nervosismo, e pá, clica 2 vezes, vai 2 valores. E eu precisava corrigir isso. E daí foi que eu criei a ideia que a gente usa muito dentro dos outros gráficos, que é o quê? Eu clico, seguro 5 segundos antes da minha entrada e solto o meu botão. Então, quando eu já estou clicada, pressionada por 5 segundos, eu tenho que entrar nos 30 ou no 0, eu clico e seguro o mouse 5 segundos antes. Depois eu só solto. Qual é a chance de eu clicar 2 vezes assim? 0. Minimizei mais um erro. Minimizei mais uma falha. E aí, de repente, é claro que a gente faz besteira. Eu estava operando, foi me cuidando, e pá, a energia acabava. E aí eu perdia também, porque meu Wi-Fi ia embora. E aí eu falava, preciso corrigir isso. E aí eu cheguei a cogitar a possibilidade de ter um gerador, até que eu descobri que eu não precisava de um gerador, eu só precisava de um moldezinho móvel, aquelas canetinhas, e aí eu comprei a canetinha. Então, quando eu opero, principalmente banca alta, eu só opero com canetinha. Por quê? Porque quando a minha internet acabar, minha luz, a canetinha entra em ação e eu continuo o meu operacional. Então, cada falha, cada vez que eu perdi, eu não ignorei essa perda, eu não ignorei essa falha. Eu parei e pensei como corrigi-la. Então, essa era a minha terceira parte do meu planejamento. Toda vez que eu errar, que eu quebrar, que acontecer alguma coisa, eu vou parar e por 30 minutos eu vou escrever e pensar como corrigir aquela falha. Dentro do meu planejamento tinha isso, tá? Então, eu fazia todas essas coisas e fui criando situações que me fez chegar hoje a 52 estratégias registradas no meu nome, dentro elas 16 mais assertivas, acima de 90% de assertividade. E elas foram criadas em cima das falhas das outras 30 e poucas estratégias que tem para trás. E aí elas falhavam, eu errava e eu ia lá e pensava como melhorar. E aí surgia uma estratégia, surgia um gerenciamento, surgia uma ideia, surgia uma situação que eu precisava corrigir ali. Então, os erros, eles não estão aqui para nos atrapalhar. Ele está aqui para que a gente possa olhar e corrigir e criar novas situações. Então, tudo é postura. Se eu entendo que eu não vou acertar sempre, até porque a vida não teria graça, imagina, se o primeiro emprego desse certo, o que você ia fazer? Não ia ter nem história para contar, né? Então, a gente precisa falhar. A gente precisa conhecer gente ruim para aprender a se defender. A gente precisa conhecer gente boa para aprender a ser frágil. A gente precisa ajudar para ser ajudado. E você vai ajudar uma pessoa e vai tomar um tombo lá na frente. Você vai deixar de ajudar a próxima? Né? Não. Eu comi uma coxinha horrível hoje. Amanhã não vou mais comer coxinha, não. Não, tem lugares com coxinha melhor. Agora eu vou saber escolher uma melhor coxinha. Porque eu já sei como é uma coxinha ruim, como ela está cheia de gordura. Eu já consigo identificar porque eu comi uma assim, né? Então, a vida, ela é feita para que a gente aprenda. Se você simplesmente ignora ou se entrega a um erro, você não evolui. Então, coloque isso na lista do planejamento de vocês. Depois disso, com os dados, planejamentos, tudo correto, a gente vai entrar para o gerenciamento. Quanto tempo eu preciso para executar isso que eu planejei, que eu almejo para mim? Quanto eu preciso para iniciar? Se eu não tenho esse capital, como eu poderia levantar? Se não tem como eu levantar, então eu vou ter que aumentar o meu prazo, até que algo aconteça no meio do caminho,
a santa mentora Ingrid cria um projeto que eu consigo aí dar uma ajudada. E aí, quando eu chegar, gente, criei um projeto massa, uma mesa operatória, que a gente vai ganhar X por operação ou X semana. Achei, é aqui. Aqui vai me ajudar a antecipar a minha vida, o meu planejamento, as minhas coisas. Opa, esse aqui cabe dentro do que eu fiz. Aqueles 5 anos, 10 anos, como eu falei para o Jales aí, que ele adiou da vida dele, ele pode recuperar com as oportunidades que surgirem no caminho para que ele possa encurtar um processo que ele faria, mas sempre dentro da segurança. Ou, se surgir algo e o Jalisson pensa, aqui tem uma chance. Se eu perco isso, eu teria que aumentar mais 2 anos da minha espera, da minha meta, da minha situação. Ah, mas isso é seguro. Na verdade, eu vou conseguir agora com isso aí diminuir 3 anos da minha meta, porque eu estava fazendo X porcentagem, isso aqui vai me dar Y. Eu vou encurtar o meu planejamento e o meu gerenciamento. Hoje é domingo, estou cansado, um feriado no meio da semana. Vou adiantar aí um livro inteiro hoje, vou tirar 6 horinhas para ouvir esse livro todo. Eu estou atrasado ou vou me adiantar porque eu tenho mês que vem uma viagem, eu não estou disposto a ficar ouvindo livro, porque eu vou estar aí de lua de mel. Então, eu vou aproveitar esse feriado e vou ler o livro que eu teria que ler naquela semana que eu vou estar viajando. Então, a vida, se ela é planejada, a gente não deixa de fazer o que é importante e a gente nunca olha para os erros como se fosse uma falha, um fracasso. Pelo contrário, é mais uma chance de eu corrigir isso e amanhã voltar melhor. Se eu não errar, caraca, eu não vou aprender. Ok? Planejei tudo isso, entendi como eu preciso planejar e gerenciar a minha vida, depois eu vou gerenciar o meu capital financeiro no gráfico para ter o resultado que eu preciso diário da minha vida. Né? Quanto eu preciso diariamente para chegar. Agora que eu planejei minha vida, as coisas vou planejar a minha execução no gráfico, quanto tempo, qual estratégia, quais as mais assistíveis, quantas entradas eu tenho que dar para chegar no meu objetivo. E depois eu vou calcular, ou seja, eu vou gerenciar as minhas entradas, qual o valor da minha primeira entrada, da segunda, da terceira, da quarta, do quinto, do galho, se eu fizer um soro, o que eu faço, que é o que a gente vai falar disso amanhã de uma forma mais detalhada, para que na quinta e sexta a gente já vá para o gráfico e fazer operações. Entenderam? Sim. Está claro isso para vocês? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, pergunte. Levante a mão, porque sem esse passo, sem fazer essa situação, vocês vão entrar na corrida dos ratos, vão ficar correndo atrás do rabo. Então, é importante que entenda, e além de entender, é importante que execute, ok? Juliano? Oi, Ingrid, então, era isso mesmo, era sobre esse assunto que eu queria chegar logo. O que acontece? Eu já faz mais ou menos um ano e pouquinho que eu tô no mercado financeiro. Eu não entendo muita coisa, tá entendendo? Mas é igual você tava falando, da corrida dos ratos, né? Você tá participando ali e tal, mas é a mesma coisa que nada, porque você tá, tipo assim, você consegue ganhar, mas o mais importante que ganhar é não perder, não é verdade? Então, tipo assim, eu consigo ganhar, levantar um capital da hora, mas chega uma hora que parece que, tipo assim, quando eu perco, eu quero, por exemplo, eu tô com $20, faço 39, 49 em 2 dias. Aí falta $1 para mim chegar em 50. Aí eu perco esse $1, eu vou para 48. Depois eu tento recuperar 2, perco. Depois eu entro com outro guarda de 4, perco. Até quebrar tudo a banca. Aí E se depois que eu você quebro tudo a banca. pegasse aquele $1 que está faltando, ou você acabou tentando recuperar e perdeu, ficou faltando 2, e dividisse ele para o dia de amanhã, em 2 dias, $1 em cada dia, em 2 dias a mais. Era bem Seria mais melhor, né? fácil? Muito Você mais fácil. trabalha seu psicológico, né? Eu tenho que, tipo assim, aprender a controlar a não operar. Porque, tipo assim, parece que é muito difícil, sabe? Porque chega uma hora, tipo assim, ainda mais os iniciantes, tem esse problema. Tipo assim, chega num nível que Porque tá quando conseguindo você ganhar. perde, eu vou te descrever agora, você e os demais, todo mundo que já opera vai se identificar.
Quando você perde, você quer recuperar. E aí você continua a operar. Quando você ganha, você também continua a operar, porque você pensa assim, caraca, hoje o gráfico tá bom, hoje é um bom dia para operar, eu vou aproveitar para fazer um pouco mais. Em resumo, você só, a Dani tá dali, eu. Em resumo, você só sai do gráfico quando você não tem mais capital. E como opções Verdade. binárias não fecha, você vê o dia nascer. Não é isso? Sim, com certeza. Então, é exatamente isso que você, então, precisa corrigir. Dentro do seu planejamento, Juliano, descreve, detalha as suas falhas. O que você falhou? Aonde eu falhei? Aonde eu estou errando? Entendeu? Sim, é o que aconteceu comigo também esse dia para trás. Sem ter visto o que você falou aí mesmo, eu estava na X-Nova operando, eu coloquei 300 e fiquei com mais 300 de bônus. Eu fiquei com R$ 600 para operar. No mesmo dia, eu consegui chegar com o meu operacional R$ 1.700. No mesmo dia, em questão de 1 hora. Aí fui trabalhar, tal, não ia abrir o gráfico, não. Eu fiquei, sabe, ficou na minha cabeça martelando, 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 até eu entrar no gráfico e perder todo o meu dinheiro. Os R$ 1.700 que eu ganhei, eu perdi tudo, tudo. Aí eu fui, tipo assim, eu tinha anotado no caderno que eu estava muito feliz porque eu consegui chegar a R$ 1.700 com as opções binárias. Em 1 hora de serviço, 1 hora de serviço, R$ 1.700 é o que eu ganho trabalhando de tratorista. Tá entendendo? Trabalhando 10 horas por dia. Trabalhando demais, a coluna vai pra merda. Eu fiquei muito feliz, fui e anotei no caderno. Quando cheguei em casa, anotei também o porquê que eu quebrei a banca. Ganância, ansiedade e, e medo, tipo assim, de... Como que eu posso te explicar? Medo de não ganhar mais porque estava num dia bom, tá entendendo? Medo de perder o dia bom para no outro dia com medo de não ganhar É o o mesmo dia tanto que bom, eu eu ganhei no dia. continuo operando porque hoje é um dia bom. Isso, Então, você precisa corrigir isso, tendo metas. Quando você entrou no gráfico e fez R$ 1.700, você não tinha uma meta para parar. Nem quando ganha, nem quando perde. E aí sim, você sim. está livre. Você é casado, Juliano? Não, tô quase casando, é que nem eu falei pra você, eu vou ser Você não pai. tem amigo, não? Tem um amigo. Se eu Ele que tivesse mostrou pra amigo, mim o você não que. casava, não. Brincadeira, tô zoando, é só porque a Dani está aqui perto. Deixa eu falar. Vamos lá. Ela já voltou, tá mais perto ainda. Se eu gritar, vocês ligam para o 190, viu? Olha Uhum, só. Sabe quando a gente está livre, literalmente? Sabe quando você faz dieta e aí o cara diz para você, hoje é o dia do lixo, eu vou abrir a câmera para todo mundo ver você igual um zumbi aqui atrás de mim. Sabe quando você está fazendo uma dieta e aí o seu nutricionista diz assim, ó, sábado é o dia do lixo. E sim, aí você estava amarrado 6 dias, e aí você come além do que você até comeria normalmente, porque aquele dia vai acabar e eu vou voltar para a dieta. sim. Sabe quando você consegue jogar um futebol e a mulher não marca horário? E aí você dá uma esticada para tomar uma cerveja e esquece da hora com os amigos? Uhum, E aí chega em casa, a briga está armada e você perde o direito de jogar futebol? sim, com É o certeza. dia livre. O dia livre é um perigo, ele acaba com a vida da pessoa. O dia livre é uma merda, porque você quer fazer tudo que você não faria e não poderia fazer. Então, esse dia livre, ele precisa ter uma limitação. É do tipo, você vai terminar o futebol e vir para casa, né? Uhum, Esse daí é o seu limite. Tipo, não vai rolar a cervejinha, porque o futebol é da galera ali e nem todo mundo é casado, né? Então, eu tenho que ir para casa, não vai rolar cerveja. A novela eu assisto em casa, né? sim, Então, você precisa de ter limites. E dentro do gráfico não é diferente. Se você não tem limite para parar, se você não tem limite para parar quando ganha, principalmente, e quando perde, você nunca vai parar. E sim, opções verdade. binárias, ao contrário do Forex, mini índice, mini dólar, que a gente para quando o gráfico fecha, né? Então, ali acabou, deu 5 horas da tarde, fechou o gráfico. Ganhando ou perdendo, você é obrigado a parar, né? Aí, Sim, normalmente, as pessoas ainda terminam nesse horário. E só termina porque o gráfico fechou, porque se ele tivesse aberto, estava lá até hoje, né? verdade. Então, se não tem isso, você precisa ter limite. Então, eu vou fazer 3%, quando eu fizer, eu vou parar.
eu vou perder 15%. Quando eu perder 15%, eu vou parar. Entendeu? Se Entendi. você não faz, não para, porque você não você entra no gráfico livre. E aí Verdade. você liga o gráfico, vou fazer o quê? Não sei. Não sei quanto eu vou fazer hoje. Né? Sim. Então, o que eu fizer, o que eu perder, tá valendo. Eu não sei para onde vou, para qualquer lugar que eu chegar, tá valendo. Então, por isso é E, importante o planejamento e o gerenciamento, tá? e tem uma coisa também que, tipo assim, você tem que, às vezes, quando você tá ganhando, você mesmo, tipo, que você cria uma coisa na sua cabeça que é superficial, né? O seu ego, tipo assim, às vezes te alimenta tanto que você acaba fazendo coisa que você não queria fazer. É igual quando você bebe, você fica rico e bonito, não é? É, Quando você bebe, a gente fica rico e bonito. A gente ganha no gráfico, a gente já se sente Elon Musk em pessoa, né? Mudei minha vida, nossa, já pensa qual o próximo carro eu vou financiar. verdade. Já vou virar e falar para a mulher, você não sabe quanto que eu fiz hoje. Aí passa meia hora, você não sabe o que falar para ela, porque perdeu tudo. Nem fala. Nem fala. É isso aí. Exatamente. Cauê, Boa noite. boas noites. Bom, a minha dúvida é em questão do planejamento, Ingrid. Tipo assim, ó, o planejamento ele é focado numa vida inteira ou é focado em objetivos de curto a médio prazo, assim, que eu Curto, quero? médio e longo prazo. Você vai planejar onde você quer chegar a longo prazo, porque se você não sabe onde você quer chegar a longo prazo, como é que você vai calcular o seu dia? Eu quero ouvir 100 livros, tem uma meta. Então, para isso, eu tenho que ouvir X livros por dia em tanto período de tempo. Então, se você não Entendi. sabe quantos livros você quer ler, você vai ler um, meio, tanto faz. Para você ter um planejamento de curto e médio prazo, você só consegue ter se você tiver o de longo prazo, tá? O objetivo Show. final. Se você não tem um objetivo final, você não consegue dividir ele a médio prazo e a curto prazo. Curto prazo é o que você tem que fazer por dia. Médio prazo é o que você tem que fazer por mês. E a longo prazo é onde você quer chegar. Ok, então, obrigado. Ficou claro? Ficou, já anotei aqui no caderno. É tipo assim, eu quero ter 1 milhão em 10 meses. Perdão, em 10 anos, ok? Então, agora eu sei o que eu preciso fazer por mês. Como E eu fosse uma grande meta e mini metas para alcançar esse para objetivo. alcançar o seu objetivo. Agora, eu tenho que fazer R$ 300 por dia. Para quê? Para chegar onde? Para comprar o quê? Para ter o quê? Para fazer o quê com esses R$ 300 por dia? Entende que fica vago? É uma Sim, decisão entendi. no Entendi. escuro, tá? Então, a sua meta, ela tem que estar ligada ao seu objetivo final, ok? Ok, obrigado. Muito bom. Jameson, Ingrid, é mediante a estratégia e o gerenciamento. A única coisa que pode fazer a gente quebrar usando o teu gerenciamento é a sequência de vela, porque no gráfico eu já vi 16 velas da mesma cor. No caso, eu já vi é mais 23, tá? opcional escolher um gráfico com vela mais alternada? Não. O que que te quebra? Uma A sequência de sequência, vela. Então, por que que isso. você não entra depois dela? Você Deixa eu já tá. viu 10 velas, vamos lá, 8 velas e depois dá mais 10? Não, Então, entra depois de 8. Entra depois dela. Se já tem uma sequência, você vai quebrar? não, não. Então, abre todos os gráficos. Na hora que aparecer uma sequência, você entra na traseira dela. Sim, Vai na sim, rabeta, entendi. entendeu? Se é a única Entendi. coisa que te quebra, então você vai depois dela. Você já viu uma sequência seguida de sequência? Não, não. Não. Então, você espera dar 5, 6 velas e começa a pegar. Tô entendendo. Mas no caso, aí é para quem tem 10 galhos. Geralmente eu nunca tenho essa condição de ter 10 galhos. O máximo que eu Então, uso às vezes é 6 a então 7. você está fazendo errado. Você tem que juntar até chegar aos 10 galhos. Sim, Porque sim, aí tô você não entendendo. quebra mais. Você não pode ficar. Aí você está burlando. Você tá fazendo o quê? Construindo o telhado primeiro.
Se você não tem os 10 galhos esse mês, mas se você juntasse todos os depósitos que você já fez, você teria os 10 galhos? Já, com certeza. Então, só deposita na hora que você tiver os 10 galhos, ok? Tô entendendo, ok. Até lá, vai treinando, se preparando, Sim, para na hora que você colocar, você nunca mais precisar depositar, sim. ok? Não burla o Ok. sistema, porque se você tiver somado todos os seus depósitos, você teria os 10 galhos. Ô, Sim. Ingrid, os 10 galhos, no caso, seria uma margem de mais ou menos uns 30 mil, mais ou menos. Depende do valor de entrada. Se você começar com 2, seria 3.636. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Perfeito. Ok, Gemison? Ok. Mais alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, vocês podem fazer no e-mail para os meninos, que não chega até a mim mesmo, então não tô nem aí. Estou zoando, mentira, eles me contam. Não? Rodrigo Loyola. Boa noite. Buenas. Parabéns para você também, viu, Rodrigo? Hoje você, o Giovanni, hoje nós tivemos um percalço aí, cadê? Tá aqui na live, tá, Cristiano, passamos aí mais quase 10 horas juntos, né, Cristiano? E vocês já começaram com as ações, então parabéns aí aos meninos. Pode falar, Rodrigo. Não, só porque eu tô com saudade, você não me respondeu, aí eu tava. Ah, meu filho, hoje eu tô... Vai vendo como foi o dia hoje. Ah, é 2, é? Passa um, passa outro. Hoje não foi brinquedo. Tranquilo, tranquilo. Muito bem, mas quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Não, só isso mesmo, tá aqui, acompanhando aqui de camarote. Muito bom. Ninguém mais? Internet está me sabotando. Cristiano? Eu tenho uma dúvida em relação ao gerenciamento mensal. Vamos ver se eu consigo explicar. Um exemplo, se a pessoa coloca $100 ali, consegue ir administrando, fazendo suas entradas durante 20, 22 meses, ali consegue ficar com um saldo positivo de, chutando alto, $60 no mês, fica com um capital de 160. Ela definiu um percentual diário ou mensal ali de 3% sobre o IN, sobre loss e 5% de vitória sobre o IN diário ou mensal sobre aquele capital. Conforme for passando os meses, se ela conseguir ir se mantendo lucrativa mês a mês, ela vai mantendo essa estratégia de percentual de vitória, de loss, ou conforme ela for conseguindo obter maiores resultados, obtendo um lucro maior, ela pode começar a se arriscar um pouquinho mais, aumentando o objetivo ali diário ou mensal. Então, no meu caso, essa ideia é sempre interessante, né? Eu estou melhorando, mais conhecimento, mais dinheiro, eu vou aumentando as minhas metas e, consequentemente, os meus riscos, como você acabou de falar aí claramente. Eu, Ingrid, fiz o contrário, tá? Eu comecei com metas altas, a mais alta que eu podia, que era de 5% diário, mediante uma ideia de ser conservadora, me preservar, né, que me daria aí em torno de 150% mensal. E depois disso, tá? Depois disso, o que eu fiz? Eu mudei o meu gerenciamento. Eu fui para 100%, passei para operar a 3,4%. Depois, eu fui para 2%. Hoje, eu faço 1%. Por quê? Porque eu não vou arriscar os meus 10 meses, 1 ano, 2 anos de trabalho. E hoje eu não preciso mais fazer um capital muito grande operacional, porque meu capital já é grande e base do juro composto está excelente para mim. Então, o objetivo nunca é me arriscar mais, é sempre me proteger mais. E essa é a mentalidade de um trader profissional. Então, eu vou cada vez mais me proteger e me arriscar menos, protegendo e guardando
o meu dinheiro, meu tempo, né, meu ativo mais precioso, que é o meu tempo. Se eu fico um ano trabalhando, batendo meta, e aí eu me arrisco aumentando o meu gerenciamento, minhas metas, eu estou me expondo, e se isso der errado, eu perdi um ano mais o dinheiro que eu fiz ali. Então, me proteger sempre é a melhor opção, tá? Se eu tiver que aumentar essa renda, a gente faz o que a gente fez hoje, tá? Buscar ali rendas seguras, onde você consegue multiplicar capital, e ao final de um ano, como que a gente fez ali, baseado na questão do empréstimo, aquele capital é seu. Então, você dá uma boa adiantada depois de um ano, porque você vai somar esse capital que não estava previsto na sua renda, ok? Ok, obrigado. Então, o objetivo é sempre se proteger, tá? Quanto maior o conhecimento e menor for a sua meta, menor é a chance de você quebrar. Ok, Ok? ok, obrigado. Nada. Mais alguém? Não? Ok. Eu vou fechar a live de hoje com uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás para o invest.com. Eu vou ler essa entrevista para vocês e vou enviar também no grupo de vocês. E eu sugiro que seja um assunto de cabeceira, tá? Que vocês possam ler isso pelo menos 2, 3 vezes por semana. E é o grande cereja do bolo para mim. As pessoas sempre falam, qual é essa cereja do bolo? Você não vai contar? Você nunca conta, ninguém conta. Por que eu não conto? Se você ganhar 1 milhão no mercado, não vai me impedir de ganhar 1 milhão. Não tenho problema nem em contar. E aqui está a minha cereja do bolo. Né? Eu falo que a minha cereja do bolo é essa aqui. E é detalhado. Eu lembro que quando eu fui para essa entrevista, anos atrás, o repórter falava para mim assim, sempre porque eu, como mulher, tinha alcançado as minhas colocações ali dentro do mercado financeiro. E aí ele virava, mas você é mulher, o tempo inteiro ele começava a pergunta com isso. E eu fui até grossa, Ingrid sendo Ingrid, soltando os palavrões, né? E eu perguntei para ele, eu achava que a gente operava com o dedo, eu não sabia que era com os órgãos genitais masculinos, tá vendo? Falei bonito, Jales. Com os órgãos genitais masculinos. Que Estou orgulhoso de você, Tá Ingrid. vendo como Está é que evoluindo. Estou evoluindo. Daqui para o final da mentoria, você vai ver como é que eu estou. Tá Eu não certo. sabia que a gente Orgulhoso. operava com os órgãos genitais masculinos. Para mim, era com a mão. Precisava disso? Eu nunca tive. Aliás, até tenho alguns, mas nunca utilizei para operar o mercado financeiro. E ele olhou para mim e falou, vamos falar de um assunto mais interessante, né? Porque não vejo nada de interessante o fato de eu ser mulher e operar o mercado financeiro e estar em destaque. É como se a gente não pudesse estar no destaque, né? É como se aquilo fosse inalcançável para uma mulher. E aí ele falou, então, me diz o assunto que você quer tanto falar. Eu falei, do que é importante. E eu dei um título para essa entrevista que diz, faço dinheiro no mercado financeiro e devolvo tudo. O que fazer? Essa é a maior dor que a gente possa ter dentro do mercado como trader iniciante, trader amador, né? E é o que diferencia a criança dos adultos, o trader profissional. Então, eu falo que foi a melhor entrevista que eu fiz e com o melhor título da vida que poderia ter, porque fazer dinheiro todo mundo faz, como o Juliano falou aí. Então, a dor do trader iniciante é exatamente isso. Faço dinheiro no mercado financeiro e devolvo tudo. O que fazer? Esse é o título da reportagem. E eu começo dizendo assim, ser um trader profissional exige que o investidor siga à risca o seu plano, sem inventar ou mudar o plano durante o percurso. A ideia de recuperar uma perda é o que gera mais loss. Se o investidor está na caminhada para se tornar um trader há algum tempo, já deve ter feito diversos cursos, tentativas de várias estratégias, até que finalmente ele percebe que encontrou algo que funciona.
Contudo, algumas vezes ele pode terminar o seu dia negativo e sem dinheiro. A verdade é que o trader iniciante precisa acumular um bom tempo de experiência, investir em estratégias e conhecer técnicas que até até encontrar uma que funciona para ele. Mas depois de tudo isso, aonde está o dinheiro? Muitas vezes as pessoas vêm com os pensamentos que o problema é técnico, tentando fazer uma mistura de várias estratégias. Muitas vezes, sem entender bem o que realmente está fazendo, na esperança de conseguir a tão sonhada consistência dos traders profissional. Mesmo com alguma experiência e tempo operando, a questão emocional ainda é uma grande barreira uma grande barreira que precisa ser vencida. Muitas vezes o trader até consegue ter lucro nas operações, mas ele não sabe o momento de parar. Ele pode até estipular metas, mas quando executa sua técnica e o dinheiro aparece, ele logo pensa, por que não ganhar um pouco mais? E é nesse momento que o trader acaba não seguindo os seus planos, planejamento, suas metas e todas as estratégias que prometeu para si mesmo que seguiria. A autossabotagem e a ganância também são questões que acabam influenciando o trader. Um ganho acaba se revertendo em uma perda. Outro comportamento comum nesse momento é buscar reverter essa situação. Já influenciado pela perda, ele pensa em fazer uma nova operação para recuperar o prejuízo. Mas a essa altura, o controle emocional já está comprometido, pois o investidor sabe que não cumprirá o seu plano, planejamento e gerenciamento. Parar de operar e até mesmo aceitar as perdas, principalmente quando elas são pequenas, exige muito autocontrole e amadurecimento do trader. Ser um profissional exige que o investidor siga à risca seu plano, sem inventar ou mudar o planejamento durante o percurso. É importante valorizar cada centavo que se ganha nas operações de trader. Isso faz parte da estratégia. Se o plano... Cadê o Jeová? Serve para você essa parte, viu, Jeová? É importante valorizar cada centavo que se ganha no day trade, e isso faz parte. Se o plano que foi desenhado por horas ou dias não é seguido, o trader não terá sucesso e não conseguirá obter consistência e confiança em suas operações. Nem sempre o trader conseguirá entender esse tipo de comportamento, pois é bom que ele busque encontrar gatilhos que acionem esse tipo de reação e assim possa mudá-los. Sim, resultados diferentes exigem mudanças. Atuando no mercado financeiro, o investidor precisa aprender a lidar com as perdas, e talvez esse tipo de reação esteja no inconsciente, mas ele deverá alterar esse viés de atuação. Será necessário rever conceitos para assumir o controle das ações quando ele estiver operando. Somente assim, ele poderá mudar o seu comportamento e, junto com ele, os seus resultados. O trader também deve aprender a valorizar o dinheiro que ganha e, acima de tudo, respeitar as suas estratégias. A atitude de não evitar grandes prejuízos diz muito sobre quão amador a pessoa pode estar atuando no mercado financeiro de day trader. Se existe o pensamento, aí, Jeová, sua parte, se existe o pensamento de que um dia ele ganhará muito dinheiro de uma só vez, isso só mostra que ele ainda não entendeu que é pouco a pouco por dia que vai levar a ter voos altos e maiores. Trabalhar como trader não é sinônimo de enriquecimento rápido. Não importa se o investimento é longo ou curto prazo, o day trader. Atuar no mercado financeiro sempre deve ser uma estratégia de longo prazo. Porém, é preciso se manter vivo diante das oscilações do mercado, com atitudes corretas e seguir o seu plano. Assim, o trader será capaz
de realmente atingir a consistência, perder pouco e prolongar os teus ganhos. Encontre esses gatilhos mentais. Assim que identificar, sempre se pergunta se as operações fazem parte do seu planejamento e gerenciamento. É essencial não gastar o seu ativo mais valioso, o tempo. Planejar o que fazer, gerenciar o que executar e não seguir, e ainda acabar devolvendo o seu lucro, o gain, não é um bom caminho. Quem alcança o sucesso são traders que conseguem ser fiéis às suas estratégias, gerenciamento e planejamento. Essa entrevista foi dada em 2019, e é exatamente o que eu falei para vocês hoje. Ela está aí para vocês no grupo como PDF, tá? Então, pensem nisso, levem para o coração e para a vida, tá? Day trader, mercado financeiro, nunca foi e nunca será sinônimo de enriquecimento rápido, ok? Porém, a gente precisa estar atento às oscilações do mercado e aproveitar as suas oportunidades, tais como a mesa operatória, um bônus, uma promoção da plataforma para melhorar, antecipar o nosso planejamento e o nosso gerenciamento de longo prazo, podendo assim ter uma folga, né, que é o que eu chamo muito de soro, e podendo ter também uma antecipação da realização do projeto a longo prazo. Então, ainda que as coisas saiam do seu percurso, lembre sempre, se eu fizer algo impensado, porque eu preciso resolver algo amanhã, ou esse mês, eu vou viver a corrida dos ratos, tá? Eu vou corrigir esse problema aqui, mas mês que vem eu vou ter esse outro, esse outro, esse outro, esse outro, esse outro, e vou entrar em um ciclo que vai ser muito difícil de sair. Então, é importante parar. Eu falo que é sair do corpo e olhar a situação de fora. É preferível segurar uma situação e voltar do momento em que você consiga executar de uma forma melhor, mais segura e grandiosa. E assim recuperando o tempo perdido e podendo, inclusive, antecipar alguma situação. Então, os bônus das plataformas é um grande potencial para vocês que estão começando, que não tem condição financeira para colocar o capital necessário. Você já começa com 50%, 100% e até 200% adiantado. Então, pensem nisso, mas lembre de planejar sobre a movimentação para que você não perca aquele dinheiro, tá? Mas mesmo que você chegue a não bater a movimentação, você trabalhou por 30 dias em cima de um capital maior, mesmo descontando o bônus, porque você não bateu a movimentação, você ainda assim vai estar com lucro acima do que se você tivesse depositado somente o seu dinheiro. Então, quando a plataforma lança um bônus, eles acreditam que vocês vão bater cabeça, vão correr e vai existir milhares de depósitos ali dentro, porque é uma das melhores oportunidades. E é essa oportunidade que eu chamo de oscilação do mercado, porque a gente tem o padrão e temos o que sai do padrão e o que a gente pode fazer com essa saída do padrão. E quando surgiu o bônus, foi que eu enlouqueci, desde setembro do ano passado. Eu preciso utilizar isso. Eu já começo com 200% de lucro. É meu. Se eu souber lidar com ele, ninguém me toma. É meu. Então, isso é uma oscilação. Isso é algo que aconteceu que pode te favorecer ali dentro do percurso que você está fazendo, do trabalho que você vem executando. Então, pode encurtar o teu tempo, pode diminuir tua meta. Se a minha meta era X por dia, eu já comecei com aqui, já dei uma alavancada, engoli 2 meses, então vou fazer de forma segura, que até que eu vou adquirindo cada vez mais conhecimento, então eu vou, em vez de fazer 3, vou fazer 1,5, porque já estou adiantado. Sempre a opção é diminuir,
Sempre a opção é se preservar, sempre a opção é a mais segura, tá? A gente não cria exposição, a não ser que seja um percentual de um capital que eu utilizei de um lucro que eu já obtive. Então, eu vou arriscar, porque se eu perder, eu estou perdendo parte de um lucro que não vai fazer diferença para o meu planejamento e gerenciamento de curto, médio e longo prazo. Então, sempre que eu for tomar uma atitude, eu sempre vou me perguntar se isso está dentro do que eu planejei. Mas para eu fazer isso, eu preciso planejar. Ok? Dúvidas, perguntas, sugestões? Não? Então, vou encerrar, vou parar a gravação. Cada aula que vocês estão tendo, é importante que vocês entendam que quando vocês reassistirem essa aula, ela vai ter um outro significado para vocês, porque vocês vão estar com um entendimento melhor. Vocês já vão entender, ouvir melhor. Então, assistam, reassistam, assistam de novo, depois assiste mais uma vez, depois mais uma vez. E cada vez que vocês assistirem, vai ter um significado diferente. Ivan não, Ivo.